Então, olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui uma vez mais à edição semanal no canal Cuidar Mais Saúde. Espero que se encontrem bem, espero que a passagem de ano tenha sido boa, tenha sido em família ou com os amigos e que tenha havido bastante diversão e que este ano seja melhor, mas bem melhor que o ano 2022. Esses são sempre os meus votos e os votos aqui do canal, ok? Portanto, esta semana vamos então enverdar aqui por um tema que está relacionado aqui com a cirrose hepática. O que é a cirrose hepática, tratamentos, prevenção, falar um bocadinho aqui no contexto desta doença a nível da população, a sua incidência e também tentar aqui perceber quais os fatores que podem provocar esta doença, ok? Portanto, fatores de risco, causas, entre outros elementos que podem ser importantes aqui, que podemos trazer aqui para tentar perceber esta doença. Já sabem, eu sou o Tiago Mota e vamos ao vídeo então. Então bem-vindos de volta aqui ao canal Cuidar Mais Saúde. Já sabem que a edição semanal costuma ser ao sábado e pontualmente hoje estamos a fazer a edição semanal à segunda-feira. Tem a ver aqui com o ano novo, com a passagem de ano. Todos vocês devem estar aí cansados também desse lado, a farra, o convívio, não é? Também faz falta de vez em quando. E achámos por bem aqui no canal de lançar o vídeo, então, deixar o vídeo sim, à segunda-feira e não ao sábado, como é habitual, ok? Dentro das doenças que mais se destacam na sociedade, sendo que algumas delas já foram abordadas aqui no canal, sabemos que é a nona causa de morte em termos gerais, ok? Dentro das doenças que mais matam, é a nona causa de morte e talvez a quarta de morte precoce, ok? Antes dos 70 anos. Sabemos que há aqui uma grande influência, não só a nível que levam à cirrose, não é? Não só a nível de alguns tipos de vírus que podem provocar a cirrose, depois alguns tipos de vírus também podem provocar, por exemplo, neoplasia, cancro do fígado, e que possivelmente depois podem levar, ou provavelmente podem levar a essa mesma morte, ok? Mas sabemos que aqui há um fator que também é muito importante, se não um dos mais importantes, que pode direcionar e pode realmente levar a este desfecho, que é a cirrose hepática. Uma das causas é mesmo o álcool, ok? O álcool é um principal responsável para levar aqui à cirrose hepática. O fígado é um dos órgãos mais nobres do nosso corpo, não é? É um órgão complexo, é um único órgão no nosso corpo que tem capacidade de regeneração até uma determinada percentagem. Portanto, o que é isso? Quero dizer é que existem determinadas, se nós, por acidente, traumatismo, ou até algumas neoplasias que estejam mais localizadas, é possível nós fazermos a dissecção, ou seja, fazermos aqui o corte, retirar um pouco, uma percentagem deste fígado, do órgão, e ele tem capacidade de regenerar-se, ok? É o único órgão do corpo humano que eu tenha conhecimento, não é? Que tem essa capacidade de regeneração, que é uma coisa fantástica, ok? Portanto, este órgão é muito importante, desempenha várias funções importantíssimas no nosso corpo e entre elas temos, por exemplo, aqui a síntese de proteínas, como por exemplo a albumina, entre outras. A albumina, a par também de outros vídeos que fiz aqui no canal, e esse das proteínas é um deles que eu abordei agora há pouco, que ia deixar o link, além desta função que tem então o fígado, que é da síntese proteica, não é? Da albumina, entre outras, tem também aqui da síntese de vitaminas, por exemplo, de fatores aqui relacionados com os fatores de coagulação. O que é isso, fatores de coagulação? São determinados elementos, como as plaquetas, entre outros, que fazem com que as pessoas não se esvaiam em sangue, não é? Que evitem as hemorragias, ok? Portanto, constitui aqui também uma reserva energética. O fígado é importantíssimo para fazer a filtragem, a par dos rins, para fazer a filtragem também do sangue e, como eu disse, acaba por fazer também e ser importantíssimo também para fazer uma reserva aqui de glicose. Também participa aqui num processo que é o glicogênio. O glicogênio não é mais do que as moléculas de glicose, são os açúcares, uma molécula mais complexa, que faz com que seja ali uma reserva energética que nós temos. O fígado é um local onde esse glicogênio, esse açúcar composto, também é armazenado para ser usado quando há necessidade.
E é lá que também se faz a glicogênese, que é esse processo de armazenagem e de constituição dessa molécula maior que é o glicogênio, ok? Em função, por exemplo, de filtrar, por exemplo, os medicamentos, toxinas do organismo, entre elas, por exemplo, a amónia, não é? A amónia não é mais do que um elemento tóxico que é produzido, que é libertado através do catabolismo, que é o partido de moléculas, entre elas direcionado para as proteínas. Quando são partidas as proteínas, existem determinados elementos que ficam em circulação que são tóxicos, e um deles é a amónia. E a amónia é imensamente tóxica para o nosso cérebro. Portanto, sendo imensamente tóxica para o nosso cérebro, tem que haver aqui algum órgão que faça essa filtragem. E o órgão que faz essa filtragem não é mais do que o fígado. Portanto, o fígado faz a transformação, esses elementos vão ser transformados ao longo do tempo em elementos menos severos, menos nocivos para os outros órgãos do nosso organismo, principalmente o nosso cérebro, que é o mais afetado com este tipo de situação, e até se tornarem elementos cada vez menos tóxicos e depois são então eliminados pelo nosso corpo através vão pelo sangue, né? Pelo sistema circulatório, passando pelos diversos órgãos que vão fazendo essa eliminação em elementos mais inócuos, não é? Mais indefensivos, menos tóxicos para o nosso organismo. Portanto, só um exemplo, a amónia normalmente é transformada em ureia, e a ureia pelo fígado, e a ureia pelos rins em urina, e depois é excretada. Quando o fígado não está nas melhores condições, é óbvio que podemos sofrer, entre outras situações, entre outras afecções, de encefalopatia hepática também, portanto, que é um estado de patologia, uma patologia que acaba por afetar o nosso estado de consciência até, e eu tenho doentes no meu serviço que ficam desorientados, completamente desorientados, e se nada for feito, a nível de medicação de tratamento, as pessoas acabam por falecer, não é? Portanto, a cirrose hepática, sabendo um pouco o que é o fígado, partimos então para a cirrose hepática. A cirrose hepática não é mais do que então uma doença hepática crónica, que se caracteriza então pela morte aqui das células do fígado, são os hepatócitos, e não é mais do que o fígado vai ganhando cicatrizes, e o fígado que tem aquele aspecto gelatinoso, todos nós já vimos, por exemplo, fígado de porco, chamam as iscas, fígado de porco, fígado de vaca, o nosso fígado é idêntico, ok? Tem aquele aspecto gelatinoso, e o que é que acontece? Acontece é que vai ganhando determinadas cicatrizes, vai ficando mais duro, ok? Menos gelatinoso, e vai havendo uma consistência cada vez mais dura, com nódulos, e vai havendo aqui um comprometimento da parte sanguínea, porque o fígado acaba por ser também um órgão que reserva também algum sangue, e havendo essa dureza e essa fibrose, esses nódulos, acaba por a circulação também ser comprometida. Causa dessa mesma cirrose. As causas podem ser aqui várias, como a ingestão excessiva de bebidas alcoólicas, portanto, lá está o álcool, que é um dos principais causadores também da cirrose, né? Da cirrose hepática, mas não só, né? Existem outras causas. E as outras causas, embora eu também já tenha levantado um pouco o véu há bocadinho, são víricas, né? Como por exemplo o vírus da hepatite C, o vírus da hepatite B. Temos também por excesso de gordura, que também já foi abordado noutros vídeos, como na obesidade, eu que aproveito para deixar aqui o link também, para vocês verem, se tiverem curiosidade também. A esteatose, que é um dos termos técnicos que se usa para falarmos de fígado gordo, que é a mesma coisa, é o sinónimo. Essa gordura também afeta aqui, e também através da diabetes. A gordura é tanta porque o fígado não consegue realizar as suas normais funções. Portanto, temos aqui também doenças autoimunes, como a cirrose biliar, hepatites, por exemplo, autoimunes, entre outras doenças, e doenças metabólicas como a doença do Wilson, ok? Iremos depois também fazer um vídeo sobre esta doença, que penso que também será interessante. Há aqui algumas situações que podem ser e podem trazer então estas causas para cima da mesa. Sintomas da cirrose hepática. Temos aqui alguns sintomas que são de relevo. A pessoa, por exemplo, tem tendência para emagrecer, um emagrecimento abrupto, ok? Há coisas que se destacam e que tenho muitos utentes também do foro da gastro, no sítio onde eu trabalho, que se destacam logo neste tipo de doentes, e uma das coisas que se destaca de uns sinais, sintomas, à observação, é que as pessoas ficam muito amarelas, ou seja, ficam ictéricas. Tem a ver com os valores de bilirrubina, que também ficam muito altos, que é uma das situações também que o fígado faz esse processamento,
e a bilirrubina é transformada em ferro e armazenada também no fígado. É um dos elementos que também é armazenado pelo fígado, é o ferro. E a bilirrubina, quando está em altos níveis de circulação no sangue, acaba por ser tornar as pessoas, lá está, mais amarelas, ok? Portanto, ficam as escleróticas, a parte branca dos olhos normalmente fica amarela também, amarelada, e a pessoa fica mais cansada, o tom de pele fica amarelado. Há também, por norma, quando há cirrose, e normalmente as pessoas ganham muito líquido na cavidade abdominal, que nós chamamos de líquido ascítico, as pessoas ficam com ascite, é assim que é denominado, e pode haver aqui também alguns vómitos de sangue. Há as chamadas hematomeses, que são os vómitos de sangue, ok, que pode acontecer, e isto muitas vezes também está relacionado com varizes esofágicas. Há mais tendência de haver rupturas e da pessoa sangrar e então ter esses vómitos, ok? Portanto, há aqui vómitos em sangue, que é um dos sintomas, além dos outros que eu já falei também, do emagrecimento, entre outros, e há também aqui alterações mentais, e aí remete-nos para o que eu falei anteriormente, que tem a ver com a encefalopatia hepática, em que a pessoa fica sonolenta, obnubilada, ou seja, só reage a estímulos dolorosos e quando reage. Em casos mais extremos, em que não conseguimos debelar aqui esta encefalopatia hepática, porque depois existem tratamentos que se podem tentar fazer. Um deles, por exemplo, quando a pessoa ainda não está nesta fase, a pessoa normalmente pode tomar aqui umas latuloses para tentar evacuar. Portanto, temos que tentar fazer com que a pessoa tenha o trânsito intestinal mais acelerado, de forma a que consiga sempre ter dejeções, para eliminar também muitos destes resíduos tóxicos. Visto que o fígado já não consegue fazer essa eliminação de forma muito eficaz, podemos tentar usar aqui o intestino para fazer essa eliminação, ok? Pode nos ajudar um pouco a eliminar também as quantidades nocivas de bilirrubina, que é aquele elemento que nos faz ficar amarelos, e quando os níveis são muito elevados, chamando até o que é denominado de hiperbilirrubinemia. Portanto, a hiperbilirrubinemia, que é um palavrão esse aí desse lado, tem a ver com os níveis de bilirrubina muito elevados, e se forem elevados a um nível extremo, podem fazer com que a pessoa entre em encefalopatia e fique desorientada, as pessoas não dizem coisa com coisa, e em último caso entram em coma e muito pouco há a fazer depois, ok? Há aqui também uma diminuição da resistência às bactérias, e isto se traduz no quê? Traduz-se em infecções mais recorrentes, a pessoa fica imunodeprimida e pode levar aqui peritonites, pode levar aqui, tem a ver com o peritoneu, que é a nossa cavidade abdominal, né, onde estão os nossos órgãos. Portanto, pode levar aqui a que haja peritonites frequentes e septicémias, que são infecções generalizadas, que depois levam à falência dos nossos órgãos, não é? A uma multifalência e, uma vez mais, pode levar à morte. Temos então aqui duas fases também, que também é importante que se divide aqui a cirrose hepática em duas fases, que tem a ver com a fase compensada e a fase descompensada, não é? A fase compensada remete-nos normalmente quando a pessoa é acompanhada, está aparentemente controlada e o período em que a doença normalmente não tem nenhum tipo de sintomas ainda. Portanto, há aqui pequenas coisas, se calhar as análises não estão muito boas, há ali algumas alterações a nível das análises quando falamos a nível da função hepática, quando vamos ver a função hepática, que é assim que é denominada as análises mais específicas, tem a ver com as transaminases, com outro tipo de parâmetros hepáticos. A fase descompensada está mais relacionada aqui com uma fase de maior gravidade, em que surgem já sintomas, surgem algumas complicações, não é? Entre elas, possivelmente, também aqui alguma acumulação de líquido abdominal. A pessoa tem ali algum período ou outro já de desorientação, e muitas vezes são os familiares que estão mais espertos para esta situação e acabam por trazer a pessoa ao hospital, não é? Para tentar perceber o que se passa, não é? Muitas já sabem que os familiares têm aqui consumos excessivos de álcool, são pessoas alcoólicas, e então já estão mais espertas para que possa ser alguma coisa relacionada com o consumo etílico, ok? E o diagnóstico realiza-se quando o doente apresenta já sintomas e alguns sinais, como eu falei agora. Portanto, para apresentar sintomas, alguns sintomas e alguns sinais da doença ou de que algo não está bem, já está numa cirrose hepática descompensada, ok? Lembram-se, mesmo agora falei nisso. Portanto,
descompensada, há uma descompensação já hepática, ok? Então são feitos aqui alguns exames e entre eles a função hepática através de análises, podemos ver aqui também através de ecografia se há alterações morfológicas, ou seja, mesmo da sua dimensão, pode haver aqui um aumento do fígado, do volume do fígado, para ser mais fácil de se perceber, que nós denominamos até de uma hepatomegália. Podemos fazer aqui um ataque, podemos fazer aqui uma ressonância magnética, se houver necessidade de algo mais pormenorizado, e normalmente percebemos logo que se há aqui alterações hepáticas, se não há. Percebemos também se existe aqui consumo do álcool em excesso ou não. Portanto, esta cirrose hepática pode não ser relacionada ao consumo de álcool. Pode ser relacionada a uma pessoa que tenha, por exemplo, hepatite C, e muitas vezes as pessoas não têm ideia de que têm. Não fazem análises, não estão despertas para esta situação, tiveram comportamentos de risco normalmente, porque as hepatites a B e a C são transmitidas principalmente aqui por transmissão de fluidos, principalmente aqui de sangue, e mais propriamente durante relações sexuais, ok? É óbvio que os profissionais de saúde ou outro tipo de profissionais que lidam constantemente com material e substâncias biológicas, entre elas fatores de risco, como por exemplo picagens de doentes, colocação de catéteres e outras situações, podem estar também aqui em risco de poder contrair algum tipo destas doenças, mesmo usando aqui às vezes algum tipo de equipamento de proteção individual, ok? E pode haver uma picagem e já ter ido ao doente e picarem-se de uma agulha também, portanto, acolher sangue, alguma coisa do género. Através das análises sanguíneas conseguimos perceber quais os níveis até de carga vírica que existem, não é? E podemos tentar aqui saber mais ou menos em que fase é que está aqui esta evolução do vírus no nosso organismo, não é? E podemos fazer aqui uma biópsia hepática também, que tem que ter aqui alguns cuidados, não é? Porque é um órgão nobre e há um grande risco de hemorragia, não é? Mas podemos fazer aqui por uma biópsia hepática, ok? Este risco de cirrose hepática provocada por álcool não depende só... temos pessoas iguais a beber bebidas alcoólicas em excesso, mas não é só a quantidade de bebidas que uma bebe e outras são iguais, tem depois a ver com outros fatores também, não é? Quais são esses fatores que podem aumentar aqui o risco, não é? São fatores genéticos, são também a quantidade que é ingerida de álcool, não é? Quanto maior a quantidade, maior o risco da pessoa poder ter aqui cirrose hepática. O sexo, as mulheres são muito mais afetadas que os homens. A mesma quantidade, normalmente as mulheres têm aqui um risco aumentado de sofrer de cirrose hepática em comparação com os homens. E depois estar aqui infectado com algum tipo de vírus, entre eles a hepatite B, a hepatite C, o HIV também. Portanto, são vírus que tornam a pessoa que é portadora dos mesmos mais fragilizada e com mais probabilidade de poder a sofrer de cirrose hepática, ok? Há um risco aumentado aqui do cancro do fígado, portanto, quem tem aqui cirrose hepática também pode ter, e as pessoas que normalmente infectadas com hepatite C muitas vezes são tratadas com novos fármacos que agora existem, que sabemos que agora a hepatite C já tem cura, e tem cura a partir de determinados fármacos que existem, não é? No mercado, recentemente, há poucos anos, há uma década talvez, por aí, e esses fármacos podem ajudar realmente a eliminar o vírus, mas as mazelas que o vírus já deixou são mais difíceis de eliminar, ok? Portanto, o vírus pode ter deixado já algumas mazelas significativas no corpo, e neste caso no fígado, e poder fazer com que há aqui uma relação, há estudos que já dizem que há uma relação entre a presença da hepatite C e, a posteriori, aqui os ditos carcinomas hepatocelulares, que são as neoplasias, os cancros do fígado, ok? Que são extremamente agressivos, como todos os cancros, mas especialmente os cancros aqui do aparelho digestivo, são muito agressivos, e pode levar realmente a estes fechos. Hemorragias digestivas podem acontecer com frequência e tenho muitos doentes também que entram com este tipo de situação. Pode haver aqui uma ruptura dessas veias que estão dilatadas, por exemplo, tortuosas, que são essas tais varizes esofágicas, e até no estômago e outras veias secundárias, que podem haver aqui então alterações no normal suprimento, no normal
na normal deslocação do sangue, da corrente sanguínea, que vai haver necessidade então desse sangue chegar a determinados sítios e esse sangue não irá chegar, porque há alterações na circulação, ok? E não chegando, não há oxigênio, não há nutrientes e as células vão sofrer com isso, morrendo, não é? E então deixam de desempenhar as funções normais que até então desempenhavam, ok? E isso pode acontecer então aqui com alterações então nos vasos sanguíneos. Tratamentos que podemos ter aqui à disposição ou nos dias de hoje para ajudar aqui a dar algum conforto a este tipo de doentes, podemos estar aqui numa cirrose hepática compensada e numa cirrose hepática descompensada. No caso da compensada, se for essa a fase da doença, não é? Se a pessoa tiver consumos alcoólicos, temos que haver aqui alguma forma de abandonar esse consumo de álcool, ok? E pode haver aqui ajuda psiquiátrica, não é? Para tentarmos arranjar aqui a nível também de ajuda também da parte de enfermeiro, da parte do médico, da equipa, no fundo da equipa multidisciplinar, entre eles também o nutricionista. Portanto, temos de tentar arranjar aqui uma forma em que da pessoa deixar esses consumos. Tem que haver aqui uma ajuda de uma equipa multidisciplinar, de forma a pessoa gradualmente deixar o álcool, não é? Os hábitos etanólicos, e haver aqui uma forma de poder compensar o organismo, os sinais de abstinência, não é? de privação desse álcool, não é? Com fármacos. E existem vários que podem ajudar aqui neste tipo de situação, como por exemplo o Oxazepam, é um dos fármacos que normalmente nós usamos muito neste tipo de doentes, e usamos normalmente também muito aqui a tiamina, usamos muito aqui também neurolépticos, como por exemplo a tiapride, para ajudar aqui este tipo de doentes, ok? Que são antipsicóticos no fundo também, é igual. E podemos ter aqui também, no caso das hepatites, se for essa a causa da cirrose hepática, pode não ser alcoólica, mas sim devido a um vírus, não é? Como eu falei há pouco, das hepatites. Portanto, uma hepatite B, uma hepatite C. Pode haver aqui alguns medicamentos, como eu falei há pouco, que ajudam a controlar aqui o vírus. E no caso da hepatite C, medicamento que foi milagroso é o Sofosbuvir. Portanto, é um dos medicamentos que é usado, é um nome um bocado esquisito, mas é um dos medicamentos que é usado para tentar ajudar aqui e fazer então a cura. Mas muitas vezes, quando já há cirrose hepática, podemos eliminar o vírus e depois é tentar compensar este doente ao longo da vida dele, não é? Com alguns medicamentos, alguns fármacos, não é? Alguma dieta mais regrada, e muitas vezes a única hipótese será mesmo só o transplante hepático, não é? Isto no final aqui desta cadeia, e o doente tem que cumprir alguns critérios na fase da descompensada. Podemos ter aqui alguns tratamentos, e o que usamos normalmente no serviço onde eu trabalho, em que tenho muitos doentes com este tipo de situação, é normalmente diuréticos. Usamos aqui diuréticos para tentar drenar os líquidos que se acumulam na cavidade abdominal, devido à falta da dita proteína, que é feita também, a síntese também, e também é importantíssima no fígado, que é a tal albumina, ok? Temos que fazer às vezes hemoderivados, que têm a ver com... Nós próprios às vezes fazemos albuminas, que são fármacos que também temos para fazer aos doentes, de forma a que essa pressão que está extra, que não está no sistema circulatório, passa outra vez esses líquidos que estão fora do sistema circulatório, passem para o sistema circulatório, ok? Portanto, pode haver então aqui realmente a administração desses diuréticos, e depois com fármacos que eu acabei de falar agora também, como a tiapride, como a tiamina, que são vitaminas, como outro tipo de situações que são importantíssimas para que o fígado, já muito debilitado, possa dar aqui algum tipo de resposta e minimizar situações mais complicadas, ok? Além dos diuréticos que falei agora, também podemos usar aqui alguns antibióticos, podemos usar aqui também lactuloses, que são laxantes osmóticos, que fazem com que a pessoa seja mais propícia para que as fezes, aliás, que as fezes fiquem mais líquidas e que a pessoa possa ir à casa de banho, ter dejeções mais frequentemente, portanto, eliminar a nível intestinal sempre aquelas toxinas que o fígado já não consegue eliminar. E dessa forma evita, aliás, a encefalopatia. Pode haver aqui necessidade também de alguns antibióticos, de forma a que combater algumas infecções. Como eu falei também anteriormente, a pessoa fica com o sistema imunitário mais comprometido, portanto fica imunodeprimida e também mais sujeita a infecções oportunistas. São infecções que outrora não fariam qualquer tipo de problema ou não iriam trazer qualquer tipo de problema à pessoa, mas a partir do momento que a pessoa está imunodeprimida, o que vai acontecer é que a pessoa
apanha essas infecções que não apanharia de outra forma, se tivesse com o sistema imunitário mais forte, ok? Podemos fazer também aqui uma endoscopia para tentar perceber se houver aqui varizes esofágicas que estejam a perder sangue, para tentarmos fazer aqui a selagem dessas varizes. Medicamentos também que fazem que haja aqui proteção ou minimizem aqui a produção também de ácido do estômago. Pode haver também alguma lesão realmente a nível do estômago e acaba por haver menos ácido aí para o estômago, de forma a que haja menos agressividade nessas lesões, ok? Seja menos corrosivo, há menos produção de ácido. Portanto, podemos usar aqui então o esomeprazol, para vocês perceberem desse lado, o omeprazol, o pantoprazol, alguns medicamentos que são usados, que são inibidores da bomba de prótons, que é a tal elemento que produz o ácido do estômago, ok? Portanto, para ser mais perceptível. E podemos usar aqui protetores gástricos, como por exemplo o sucralfato também, que parece um leite, umas carteirinhas, e pode haver aqui então alguns tratamentos mais direcionados, se for esse o caso, para os carcinomas então, ou carcinoma hepatocelular, ok? Em último caso, o que se pode fazer, seja no caso de ser aqui uma cirrose hepática provocada pelo álcool, ou seja, alcoólica, a pessoa poderá haver aqui um transplante hepático. Mas isso depois também depende, se for uma pessoa alcoólica, não pode beber, tem que se comprometer a não beber durante vários meses, penso que 4 ou 6 meses, mais ou menos. Portanto, tem que haver aqui critérios muito rígidos, muito apertados, nas pessoas que são para serem receptores de órgãos, ok? Para transplantes. Portanto, tem que haver aqui, e acho bem que assim seja, não é? Prevenção. A prevenção é óbvio que é importantíssima e começa logo, por exemplo, na cirrose hepática provocada por excesso de álcool, bebendo de uma forma muito moderada e muito pontual. Os mais jovens, sabe-se que os mais jovens, e quando eu falo em mais jovens é abaixo dos 18 anos, normalmente são pessoas em que o fígado é mais imaturo e há muito mais probabilidade de provocar aqui algum tipo de patologia inicial logo no fígado, ok? Portanto, o fígado é muito mais suscetível, muito mais sensível ao álcool. Portanto, é importante, o ideal é não beberem álcool, ok? Não ingerirem bebidas alcoólicas. Termos sempre, e visto que não há cura, mas existe algo a nível de prevenção que nos pode ajudar bastante a evitar esta doença, uma das hepatites, e é a hepatite B, não é? Portanto, podemos fazer a vacinação aqui para a hepatite B, e eu mencionei a hepatite B porque a hepatite B não tem cura sequer, ok? Ou podemos usar aqui a prevenção, e a prevenção é sempre o melhor. E quando falo em vacinas, por exemplo, contra a hepatite B, e fazer os devidos reforços, etc., isso é importante, falo também aqui em cuidados a quando as relações sexuais, como por exemplo o uso do preservativo, não usar materiais, por exemplo, como trocar aqui seringas, mais entre as pessoas toxicodependentes, é importante. A nível dos parceiros sexuais também ter estes cuidados acrescidos, não é? Que é o uso de preservativo, é importante fazê-lo. E depois temos aqui também uma dieta mais equilibrada, mais saudável. Portanto, hoje foi assim. Espero que tenham gostado da informação. Espero que tenha sido uma mais-valia para vocês. Não se esqueçam, não mencionei no início, mas peço-vos sempre, deixem um gosto, partilhem nas redes sociais, falem com os vossos colegas, amigos, famílias. Espero que esta informação seja útil também para vos ajudar, possam ajudar alguém. E não se esqueçam, mesmo muito importante, subscrevam o canal. E um dos objetivos agora até é começar a fazer vídeos também, as ditas lives, os tais diretos, não é? E para isso também é importante nós termos aqui pelo menos uns 50 subscritos, e até agora vamos com 36, eu agradeço imenso aí desse lado também. Esperemos que continue assim a crescer, é um dos objetivos agora, será chegar aos 50, e desejo-nos um bom ano. Entrem com o pé direito, espero que tenham entrado, aliás, com o pé direito, e que todos os vossos desejos se realizem. Esses são os meus votos. Portanto, já sabem, todas as semanas aqui, canal Cuida Mais Saúde, edição semanal, é sempre ao sábado. Esta semana, pontualmente, será então fora do que é habitual, ok? Portanto, saúde para todos e
até então para a semana, ao sábado, não se esqueçam. Até lá.